Gravação do estudo do dia 9 de abril de 2017, encontro 28. Nós vamos começar o estudo de um livro diferente, um livro que é originalmente um livro de psicologia, chamado A Linguagem dos Sentimentos, escrito por um psicólogo norte-americano chamado David Viscott, em 1976. A primeira tradução dele para o português é de 82. E o que esse livro procura trazer? Ele procura trabalhar os sentimentos, apresentar alguns sentimentos que ele enfoca, principalmente sentimentos que ele na época classificou como sentimentos negativos. E essa classificação entre positivos e negativos, ela até dentro dessa linha, ela não é utilizada, mas digamos que o critério para ele escolher esses sentimentos foi essa linha, entendendo que era importante apresentar o que eram os sentimentos e como lidar com esses principais sentimentos. E o que eu vou trazer hoje é uma espécie de introdução, porque eu vou falar do capítulo 1, que exatamente apresenta o que são sentimentos, e eu vou falar do capítulo 7. Aí vocês vão falar assim, vou falar do final do livro? Vou falar do final do livro. Porque nesse final do livro, ele faz um fechamento de uma forma geral de como lidar com sentimentos, que é o que ele chama de como lidar ou como evitar dívidas emocionais. E os outros capítulos eu vou deixar para outras aulas. Provavelmente não é um livro para ser esgotado de uma vez. A gente apresenta mais 2 ou 3 aulas. E aí, em outros momentos, assim como a gente tem feito com o Walter Wink, eu acho interessante voltar a eles para pegar os sentimentos que faltaram. Desculpa, você chegou a falar como ele selecionou, que critérios ele usou para escolher os sentimentos que ele vai trabalhar? Ou você vai dizer? Eu vou passar por isso no final do 1, porque como ele dá uma pista, Tá. no final ele relaciona todos os sentimentos que ele trabalha, capítulo a capítulo. Eu já antecipo que a minha ideia para fazer o próximo seria a raiva, que é o capítulo 4. Não é nem o seguinte, nem o último. E ele escolhe mais ou menos ele faz uma ordenação de causa e efeito. Critério, vamos dizer assim. Existe um critério. O critério geral, para generalizar, seriam os sentimentos que ele considera como negativos, porque seriam os positivos, são mais fáceis. Os positivos não precisam ser tratados, todo mundo sabe lidar com eles, em tese. Então, como ele define sentimentos? Ele fala, sentimentos são a maneira como nos percebemos. Né? É a nossa reação ao mundo que nos rodeia. Então, o que esses sentimentos significam? O sentimento ele vai dizer para nós se aquela experiência que a gente está tendo ela é uma experiência agradável ou uma experiência dolorosa. Então, como eles são uma espécie de linguagem primeira. E aí ele aponta que as pessoas são diferentes, principalmente porque percepções, valores e pensamentos das pessoas são completamente diferentes. Mas os sentimentos, eles muitas vezes são iguais. É da natureza humana, né, que reagir da mesma forma a várias experiências semelhantes. E aí ele dá como exemplo, uma perda. Quando você tem uma perda, os seres humanos tendem a reagir da mesma forma. E isso é importante na experiência humana. Por quê? Porque essa semelhança de reação é o que vai permitir com que as pessoas se identifiquem umas com as outras. E nessa identificação, reagem certos sentimentos como a empatia e a compaixão.
É a partir da identificação desses padrões semelhantes de sentimentos, de reações diferentes, de reações semelhantes, que você se identifica e se socializa. É um elemento importante na socialização. E uma ideia que ele coloca o tempo todo, aliás, não é que ele coloca o tempo todo, é uma ideia que ele coloca que é importante para a ideia de como ele trabalha, é que fala que os sentimentos, eles tendem a uma conclusão quando são vivenciados e expressos. Ou seja, se você se permite experimentar aqueles sentimentos, você se permite vivenciar a dor que você está sentindo, depois de um tempo ela se dissipa, porque todo sentimento ele tem um estágio natural e que depois de dissipado ele não existe mais. Você está pronto para outra experiência. E essa ideia, apesar de ela não ser expressa o tempo todo no livro, ela é fundamental para a ideia que ele trata. Então, de certa forma, o que ele vai tratar é que todo sentimento ele tende à conclusão se ele for tratado adequadamente, né? E é nesse sentido que ele vai tratar todos esses sentimentos. No caso, mágoa ou perda, ansiedade, raiva, culpa e depressão. Ele trata nesses. Seria como assim um mecanismo de você trazer esse sentimento ao seu nível consciente e saber lidar com ele. Sim, a ideia central é essa. Porque na teoria se diz que você traz para o consciente, você lida adequadamente e você esgota aquele ciclo, o ciclo daquele sentimento. Para sofrer, entende e vai para o outro. Exatamente. E aí ele faz a diferenciação. Fala, olha, você tem diferentes formas de percepção. E o sentimento seria a forma mais direta. E isso é diferente, por exemplo, quando você descreve a mesma percepção que você tem por palavras. Ele fala, quando você utiliza palavras para descrever aquela percepção, de certa forma é uma maneira de você controlar os sentimentos, aqueles sentimentos que são a sua reação primária. E isso na verdade é uma não experiência. Você não vive o sentimento quando você transforma simplesmente em palavras, né? É uma tentativa sua de dominar aquilo. E ele descreve um outro meio indireto de percepção, os pensamentos. Ele fala que, diferentemente do sentimento, que é uma forma direta, no pensamento você leva aquele sentimento para uma outra esfera. Você racionaliza, ou você justifica, ou você explica, mas todas essas formas, elas não são a vivência do sentimento. Na verdade, ele usa até o exemplo de um machucado. Quando você racionaliza um machucado, você não está vivendo um machucado, você está explicando, né, aquilo. É como se alguém te dá uma pancada na cabeça, e você vai explicar que olha, fulano me acertou na cabeça e tô sangrando, mas não é a dor, né? A dor, o sentimento é a dor que vem daquele machucado. Não é a forma como você descreve, a forma como você tira dessa esfera direta. E o passo seguinte que ele faz é que ele diz, e aí é interessante, porque esse livro ele é anterior a toda aquela corrente que se popularizou como inteligência emocional. Mas ele já define que ser inteligente não oferece nenhuma vantagem para você compreender aquilo que você sente. E se essa inteligência ela for utilizada para racionalização dos seus sentimentos, na verdade, ela vai ser um obstáculo maior ainda. E ele vai mais longe. Ele fala, não é difícil você reconhecer pessoas que são muito racionais, são muito inteligentes, que apresentam até um charme na relação da vida.
Só que você, observando a pessoa, você não consegue confiar plenamente naquela pessoa porque ela não parece verdadeira. Como ela racionaliza os seus sentimentos, né, ela não traz aquilo à tona e elas passam, às vezes, a impressão até de serem insensíveis. Porque essa esfera de racionalização tira muito da autenticidade da pessoa. E aí ele reforça que a percepção ela pode ser mediada pelo intelecto, pela capacidade intelectual. Só que os sentimentos, eles são uma forma de percepção muito mais direta. E outro exemplo, ele vai usando vários pequenos exemplos ao longo do livro. E o exemplo que ele usa aqui é as situações de medo. Por exemplo, se você vai a um lugar muito alto, que parece que é arriscado você cair. Imediatamente você sente medo de uma forma muito anterior à própria ideia de que você pensar que pode cair dali e isso representar a sua morte. Eu falo, o sentimento é direto, você sente o medo na hora, é quase que instantâneo. Então ele usa esse exemplo para mostrar que o sentimento é muito mais direto e imediato do que o pensamento. E o pensamento ele é um meio indireto. Você sente primeiro, depois pensa? Você sente primeiro até como sensação. E, aliás, isso é uma outra, é interessante, porque tem uma outra, um outro estudo que eu quero trazer no futuro, que é uma ideia chamada de ciclo da vida. Fala justamente de sensação, sentimento, pensamento e ação. Mas não é desse autor e também não é, mas é dentro dessa esfera de abordagem centrada na pessoa. Mas isso é para um outro dia. Mas fala justamente disso, de sentimento, pensamento e ação e sensação também. Mas o sentimento é mais rápido. E feita essa introdução, o que ele apresenta, né, para dar o passo seguinte do livro? Ele fala, é preciso lidar com os sentimentos. E quando ele fala é preciso, o que significa lidar com os sentimentos? Ele fala, olha, a ideia, o objetivo é procurar sentir, né, de maneira sincera. Porque sentir de maneira sincera é o caminho para nós sermos nós mesmos, sermos a nossa essência, vivenciarmos a nossa essência. E uma vez que somos nós mesmos, nos aceitamos, nós conseguimos direcionar a nossa energia para problemas reais. Porque qualquer desvio de qualquer máscara ou qualquer defesa que você abra consome energia e você não direciona a sua energia para os problemas reais que acontecerão na sua vida. É interessante, né, falar. Ele começa a falar em defesas. Um outro parêntese que eu abriria é que essa questão de defesas eu também tenho outro tema de estudo que vai trabalhar mais essa ideia de defesas, de sentimentos de defesa, sentimentos de abertura. Que também não é desse autor, também é de outro aspecto da abordagem. Mas eu vou falar, digamos, a introdução de defesas mais para frente. Tenho ideia de entrar mais nisso. E quando ele fala de defesas, ele ressalta um ponto interessante. Ele já coloca assim, olha, quando você usa defesa, na verdade não faz com que aquele sentimento ele desapareça, ele se resolva ou ele mude. Na verdade ele vai apenas mascarar a situação, o sentimento vai continuar lá. E quando ele fala em defesas, o que seriam essas defesas? Ele fala em relação aos sentimentos. Seriam o uso de disfarce, de racionalização, de negação e de atribuição de culpa a outros.
entre outras coisas. Fala que todas essas atitudes são estratégias de defesa para não lidar com seus sentimentos. E ele dá um passo adiante ao dizer que, na verdade, os sentimentos dolorosos, eles provocam uma reação natural de defesa. E ele faz uma comparação, inclusive, que os sentimentos dolorosos, eles provocam no corpo a mesma reação que a dor física. Ele faz uma analogia que o sentimento provoca no sistema neurológico o mesmo caminho, a mesma reação que a dor física provoca quando você, por exemplo, sofre uma queimadura. Então, da mesma forma como quando você põe a mão no fogo e sente uma queimadura, você recolhe, a sua tendência natural quando você toma contato com um sentimento que dói, você também evita. Né? Ele até usa o termo de evitar o dano. A tendência do ser humano é de evitar o dano. Então, na verdade, você fala, usar defesas não faz resolver. Só que o próprio organismo humano, ele tende a apresentar defesas em situações que o sentimento é doloroso. Um sentimento que é reconhecido como uma ameaça. Quando eu falo ameaça, não é um termo que ele usa, na verdade é um termo que outros autores da abordagem centrada na pessoa usam, né? Mas que são reconhecidos como uma ameaça. E aí ele observa que, olha, as defesas que são criadas nessa situação, quando você procura evitar o dano, às vezes são defesas muito altas, são defesas quase intransponíveis. E quando essas defesas são muito altas, elas podem inclusive impedir que o problema e que o sentimento seja trabalhado. Ela mascara tão bem que é como que a pessoa perde totalmente a consciência daquilo, é como se não existisse para a pessoa. Só que qual o principal problema da criação de defesas? É aquela ideia que ele colocou no início, quando falou em sentir de maneira sincera. É como você lida com as próprias energias. Porque as defesas, elas consomem a sua própria energia. E se você tiver uma defesa muito elevada, ela vai consumir tanto a sua energia que ela pode consumir mais energia até do que o dano que está procurando evitar, né? Que é aquele sentimento que você está fugindo. Que às vezes se você se permitisse sentir aquele machucado, você consumiria menos energia do que o que você faz para fugir dele. Paulo, se a gente puder só colocar uma Claro. metáfora, seria o equivalente à pessoa que tem uma doença e ela não procura ajuda no momento inicial, porque exatamente ela quer ou não acreditar que aquilo é verdade, né? Ou acha que se deixar quieto vai passar, e aí quando inevitavelmente a vida a força a buscar, o custo daquilo principalmente o que ela já sofreu, né? Tão grande, muito maior do que ela teria que enfrentar se ela fosse logo que o problema aparece. Porque é a defesa, né? A defesa da pessoa que não procura ajuda. O problema... É a ligação mesmo. Né? Perfeita. Não sei se é essa. Perfeito. É essa a ideia mesmo. Exatamente essa ideia. É a primeira fase do luto. Negar. É a ligação. Né? E a ideia é exatamente essa. Consome energia e consome mais do que se enfrentasse a situação. Ele coloca que os sentimentos eles devem refletir de preferência o presente, aquilo que é o seu momento. Mas faz uma advertência quando fala do passado. Olha, o passado ele não deve ser para você na sua consciência, ele não deve ser
bloqueado nem modificado para melhorar a sua autoimagem. Pode ser uma tentação, digamos assim, que a pessoa tenha para parecer para si mesma que ela é mais importante, ou que ela é melhor do que de fato ela é. E ele acrescenta que à medida que você se esforça para bloquear uma recordação desagradável, você não tem na sua consciência a seletividade para separar no passado o que é uma recordação desagradável de uma recordação agradável. Então, se você trabalha para bloquear uma recordação desagradável, você também acaba perdendo a possibilidade de recordar algumas situações agradáveis. Você perde o acesso de uma forma generalizada. E quando você faz esse tipo de bloqueio, você acaba comprometendo a possibilidade de você usar suas experiências do passado para a sua melhora atual. Não sei se vocês entenderam esse raciocínio. Que é Se você repetir. Sim. Na verdade, ele coloca que quando você se esforça para bloquear algo desagradável, você bloqueia também algumas situações agradáveis. E quando você faz esse tipo de bloqueio, aquilo que você poderia usar como experiência passada para o seu crescimento, você acaba não podendo usar porque está comprometido, está bloqueado. Mesmo que seja, a princípio, uma recordação. Só você bloqueia uma experiência agradável ou desagradável? Quando você, na verdade, consciente, você vai tentar bloquear uma desagradável. Você acaba bloqueando Você a agradável. acaba bloqueando Pode agradável servir junto. de energia para você lidar com as difíceis. É isso? Não só de energia, mas como experiência mesmo, como um manual de crescimento. Mas no sentido do Yin e Yang lá, de você ter uma experiência positiva que serve como forma de você Não, na ideia de interpretar. consulta de crescimento, como eu enfrentei essa É que eu não situação. entendi qual que é o papel da experiência agradável. Eu acho que assim, faz de conta, tem uma festa de aniversário, aconteceu uma coisa muito ruim. Aí você fala, não quero nem lembrar daquela festa. Mas isso eu também vou ter aconteceram coisas boas no aniversário. Só que como eu não quero lembrar daquela festa, eu apago a festa. É Apaga as isso. coisas É boas isso. Aí você também. não Então, vai mas mais aí ter uma isso- festa. Aí ou você não vai Pessoal mais lembra em muito. festa, ou quando você vai em festa, você vai... Não, perfeito. Isso aí eu entendi. A minha dúvida é, quando você bloqueia agradável, qual que é o impacto disso? Ele não relaciona impacto direto, mas ele coloca na ideia geral que o passado, na verdade, qual a função do passado? Servir, na ideia dele, servir de referência, exatamente, referência. Você pegou a palavra que eu estava querendo puxar. Servir de referência para o futuro, para autoconhecimento, para melhoria. Só que quando você bloqueia, você compromete a possibilidade de criar essas referências no passado, ou de usar essas recurso a referências. É um recurso a É menos. que na minha mente estava assim, quando você bloqueia uma experiência agradável, você fica com menos recurso de ponderação entre experiências agradáveis e desagradáveis. Então assim, se você só tem na sua mente, né, experiências marcadamente ruins, então a esperança fica menor. Agora, você tem como ponderar, por exemplo, aquela festa, ela teve um monte de coisa ruim, mas nossa, teve também um monte de coisa boa. E aí isso te ajuda a ponderar. Eu estava pensando mais nesse sentido. Mas acho que não é, né? Ele não É vai por esse bloquear o- caminho. tá. O caminho dele é... Eu entendi que assim, é você recuperar o passado Tá. para te ajudar em experiências, em vivências. A ideia é que você presente. bloqueia e você não tem E mais aí o você recurso. perde essa experiência que poderia te ajudar. Olha, Acho que nessa acho que é isso. Acho que essa metáfora da festa que a Rita usou é boa. Eu entendi da seguinte forma, continuando a metáfora. Você foi na festa, a festa é ótima, mas aconteceu alguma coisa que foi extremamente desagradável na festa. E aí ao voltar pra casa você bloqueia tudo. O que é ruim e o que é bom que aconteceu na festa. Uma semana depois você recebe um convite para ir em outra festa. Você não vai ter mais aquela referência do que é bom que aconteceu na festa, entendeu? Você bloqueou aquilo. Você não tem. Eu entendi dessa forma, não sei se é Desse isso. jeito também. Sim, esse lado que o Daniel falou, que a Miriam falou, é mais o lado que ele trabalha. Não que não aconteça isso, mas não, quando ele estava trabalhando nesse livro, ele estava Pensando nisso. pensando nisso.
E, Adivinha aonde ele está brincando? e aí, onde... No carrinho. E o David Scott, ele termina, ele encaminha para a conclusão desse capítulo falando que, na verdade, só você pode saber o que verdadeiramente sente. E por causa disso, você é a pessoa que tem a responsabilidade pelos seus sentimentos e a responsabilidade pela sua vida. Aquela ideia da autodeterminação. Você não... que qualquer decisão que outra pessoa tome para você, ela não tem as informações completas a seu respeito, porque ela não sabe o que você está sentindo. Só você sabe, porque é algo que vem de você. E mesmo que você fale para ela, isso é limitado, é pouco para que ela entenda o que aquilo representa para você. E por isso os seus sentimentos são da sua responsabilidade, você que tem a única pessoa que tem a chave para chegar nesses sentimentos, e consequentemente a pessoa que tem mais informações para decidir o que é melhor para você. E ele faz até como uma conexão entre os próximos capítulos do livro, que eu falei que ele trabalha a mágoa ou perda, ele trabalha num capítulo só, a ansiedade, a raiva, a culpa e a depressão. Se bem que o capítulo de depressão eu particularmente não gosto muito. Assim, eu acho que depois de quando ele escreveu, né, depois de 76, muita coisa se estudou sobre depressão, que eu acho que até aumenta o campo de conhecimento a respeito. Mas ele coloca a relação desse sentimento da seguinte forma. Ele fala, olha, ansiedade é o medo da mágoa ou da perda. A mágoa ou a perda conduzem à raiva. Raiva contida conduz à culpa. E culpa não aliviada conduz à depressão. Ele faz essa ligação, faz esse percurso. Mas ele trata cada um desses sentimentos separadamente, em estágios separados. E com isso eu encerro esse primeiro capítulo e vou para o capítulo 7º, que é o capítulo final. Que alguns elementos ele se refere aos capítulos anteriores, mas outros que esses eu não vou entrar para não bagunçar muito, não vou entrar muito, mas outros ele fala de um modo geral em sentimentos. E o capítulo chama-se Como se livrar da dívida emocional e tornar-se aberto. Então, o primeiro passo desse capítulo é fazer uma definição do que é dívida emocional. Fala dívida emocional, não apareceu em momento nenhum do livro, de repente fala dívida emocional. O que é isso? No último capítulo. E ele dá uma definição para ele muito simples. O que é dívida emocional? Sentimentos não expressos. Sentimentos não expressos são dívida emocional. São sentimentos que estão presos numa armadilha interna. E o que isso acarreta? Fala, olha, isso acarreta perda da espontaneidade. As pessoas não conseguem interagir com espontaneidade se elas estiverem nessa situação. E por que ela perde a espontaneidade? Porque as suas defesas, as defesas criadas para esses sentimentos não expressos, elas estão rígidas, ou os sentimentos foram trabalhados por uma direção errada. Então, são situações que levam a essa dívida emocional. Ele apresenta como resolver essa situação. E ele dá alguns passos.
primeiro passo que ele apresenta para resolver essa situação de dívida emocional, né, que ele apresenta desses sentimentos não expressos, é permitir a si mesmo sentir qualquer coisa que se queira sentir, sem julgamento de valor. E ele coloca: os seus sentimentos não definem o seu valor. E aí nessa parte foi quando eu lembrei do Evangelho. O Evangelho falando dos sentimentos e da bondade. Que ele fala, e aí ele fala expressamente: não é porque uma pessoa está com raiva, não é porque ela sente raiva, que isso faz dela uma pessoa má. Da mesma forma que não é porque uma pessoa tem um sentimento altruísta que faz dela uma pessoa boa. Os sentimentos, eles não definem você. Os sentimentos, eles são apenas a sua reação. Né? O que você vai fazer a partir deles é que pode definir. As suas atitudes é que podem definir o seu valor. Já que seus sentimentos não definem o seu valor, é importante, o segundo passo, aceitar a si mesmo, incluindo os seus defeitos, sem querer modificá-los, né? Sem querer assim, não sem querer modificá-los, mas sem querer mascará-los, é o termo exato que eu queria usar, e sem atribuir algum valor, alguma importância que você não tem, aceitar como você é. E que independentemente de como você é uma pessoa digna de consideração e os seus sentimentos, assim como você, têm importância. Sejam eles para fora. Como indivíduo, você tem importância, os seus sentimentos têm importância. E se você aceitar a si mesmo, você tem condições de ser uma pessoa mais autêntica, digamos, mais aberta. E qual o terceiro passo? Depois você edita a palavra que é muito bom. Você chorando e rindo. Sensacional. Miguel. Paulão, ele não é os sentimentos dele. Ele não é o sentimento dele. E qual o terceiro passo que o David V. Scott fala para eliminar dívidas emocionais? Responsabilizar pelos seus sentimentos e atuar sobre eles. O que significa atuar sobre eles? Aí ele é muito claro: manifestá-los. Você precisa manifestar seus sentimentos. Agora pergunta, como manifestar? É o quê? É externar com palavras o que você está sentindo? Então, isso é importante. Na verdade, cada sentimento, e aí é a tônica do livro, tanto que aqui ele está no final, mas a tônica do livro para cada um desses sentimentos, para ansiedade, para mágoa, para raiva, para culpa, ele vai apresentar um como expressá-los, cada um. Então, na verdade, esse é o percurso do livro. Você dá um soco na cara do infeliz para expressar sua raiva. Mas Ele vai dizer aí que não é isso, Mas aí naturalmente. nós vamos bater na questão da comunicação não violenta. Não, mas espera, antes disso, porque ele fala de manifestar, e acho que a manifestação vai estar de acordo com o seu grau de entendimento. Porque Então, tem pessoas que vão manifestar assim, pessoas que estão nesse estágio de violência. E assim, em geral, acho que todos estamos propensos à violência. A questão é se você vai chegar a esse ponto ou não. Que é o que ele falou, né? Mas você vê que a gente Não já é o está sentimento, julgando, né? Não você. Tô falando assim, mas em cada um, quando você falou, a gente vai lá dar um soco, na hora eu falei, não, cara, que isso? Né? Lá dentro, inconsciente, você fala, não, você tá louco, não é isso. Né? Mas a gente já julga. Mas acho que o ponto é, você tem que manifestar, sem julgamentos, aceitar. E tem o detalhe assim, não necessariamente ao manifestar, você vai manifestar diretamente para a pessoa que está na sua interação. Você pode reconhecer e manifestar que você está com raiva para a pessoa, falar, tô com raiva de você nesse momento.
Ou você pode reconhecer a sua raiva e expressar a sua raiva socando Lutando boxe, Travesseiro, socando travesseiro, socando... Tem algumas, né? Mas eu Algumas acho técnicas também- disso, né? De socar o travesseiro. Falar, imagina que a pessoa tá aqui, aí soca o travesseiro. Não, mas eu Então- acho que também da comunicação não violenta, que o quarto passo lá, né, que tem a ver com isso também, é tentar identificar o sentimento, entender o sentimento e tal. E a última parte é expressar o pedido. Então eu acho que quando você olha, eu estou com raiva de você, senti raiva de você nesse ponto, porque eu, né, e te peço então para, né, e tem o pedido. Então acho que isso também é uma forma de expressar sem dar um soco na cara da pessoa, né? Então, os sentimentos têm que ser sentidos, não racionalizados, mas elaborados. Sim, tem uma elaboração. Nesse E momento expressado. da expressão, ela tem uma elaboração. Além de tudo isso, Esqueci expressar. de expressar. É que eu acho que a gente rapidamente pulou para a parte da elaboração e até contenção. Eu acho que aqui é mais primário ainda, né? É só a Sim, expressão. sim. Tanto que ele fala que, olha, expressar sentimentos, muitas vezes, aparenta uma sensação de que você está perdendo o controle. Você está abrindo mão do controle. Ele fala que, olha, apesar de parecer isso, expressar sentimentos ele não significa perder o controle. Não é uma perda real de controle. Né? Ele fala assim, o mundo não vai acabar se você expressar os sentimentos. Se você, por exemplo, começar a chorar de raiva numa situação. Não, ele fala, não significa que você fracassou. Não significa que o mundo fracassou. Não significa que o mundo vai acabar. As coisas continuam mais ou menos iguais, exceto para você, naquele momento de desabafo. Mas você está expressando sentimentos e parece para você uma coisa incontrolável. Tem uma... Desculpa, pode... Não, pode ir. Não, que essa parte que ele fala que o sentimento não define quem você é, e que eles vão acontecer e na verdade o que vai definir é o que você vai fazer depois com isso. Me lembra muito a irmã Silufo mesmo, né? Bem na linha do que ela fala. Fala assim, você vai sentir. É normal. Você vai sentir. Não E é normal, julgue. e é isso mesmo, não se culpe, né? Ela dá esse passo, ela não fala nem um julgo, ela fala não se culpe por sentir raiva, por sentir, sei lá, qualquer tipo de sentimento. Só entenda o porquê desse sentimento e... É que ele não fala não se culpe, né? Ele fala assim, sente aí. Mas que isso não é tem Ele fala, não se problema. culpa, né? Ele fala, raiva A contida... irmã Silufo, ela não fala que é normal, porque normal é julgamento. Quando você rotula algo como normal ou anormal, você já está julgando. Falando, ó, É você natural. vai expressar. Natural. Ela usa o termo natural. Porque Não sei por se que eu é estou isso. falando isso? Porque existe agora, eu até entrei em contato semana passada com uma literatura sobre normalização. E como a normalização é uma forma de julgamento. Então, quando você diz que algo é normal, você já está rotulando um conjunto de eventos que são aceitáveis e um conjunto de eventos que não são aceitáveis. E aí essa discussão toda passa para o processo de como a gente vai racionalizando determinados eventos para torná-los normais. Então, a questão da normalidade já é um julgamento, porque é norma, né? Normal, norma. Então, acho que o ponto aqui é mais primário ainda. É assim, olha, se vai ter isso, não importa se é normal, se não é, se é forte, se é fraco. Você tem que É expressar. natural. É natureza, é da natureza, exatamente isso. E realmente é muito ligado com o que diz Hermance do Fogo, com toda a literatura Hermance do Fogo. E qual o passo seguinte que ele fala? A partir do momento que você se livra de emoções penosas, e ele usa esse termo emoções penosas, você torna-se uma pessoa mais aberta. Você passa a aceitar mais o contato com o mundo através dos seus sentimentos. Você está mais propenso a isso, mas você aceita melhor esta forma de percepção, de lidar. Então, de certa forma, qual seria o objetivo de quando ele escreve esse livro? Né? É interessante, né? De colocar o objetivo no final do livro.
na verdade, no início do capítulo, mas eu puxei para apresentar no final desse estudo, que é compreender os seus sentimentos e ser aberto e honesto ao expressá-los. Então, todo o percurso desse livro vai nessa direção. Compreender seus sentimentos, ser aberto e honesto ao expressá-los. Porque com isso, o que acontece quais as tendências que se observa nas pessoas que são abertas nesse sentido? São pessoas muito mais propensas ao autoexame. Então, qualquer situação, ela se investiga, ela se pergunta: o que eu estou sentindo? Eu estou com medo? Eu estou com medo do quê? Qual ameaça que essa situação está me causando? Por que eu estou reagindo assim? Então, as pessoas, em várias situações, elas tendem a se investigar, a se olhar para dentro e procurar se compreender melhor para tomar suas decisões, para expressar o que está sentindo. Elas seguem esse mapa interno. E também elas têm uma outra tendência na relação com as outras pessoas, que é a de expressar claramente os seus sentimentos quando interagem. Ele usa um exemplo, por exemplo, se eu estou lidando com você, você está me cobrando, se eu estou me sentindo pressionado, eu falo diretamente para você: olha, o jeito que você está me tratando, eu estou me sentindo pressionado com isso, com essa forma que você tá lidando comigo. E ele coloca como exemplo que essa relação, ele diz que na pior das hipóteses pode abrir uma forma de diálogo diferente de como a pessoa tá lidando com você. Mas é muito interessante porque aí, como já foi falado, onde isso tem uma continuidade direta, exatamente anos mais tarde, na comunicação não violenta. Então, de certa forma, esse caminho de autoinvestigação, de autoconhecimento, ele é passo introdutório, eu diria, para a comunicação não violenta. Não. Tem alguma relação entre o autor e o Não. Eles se conheceram? Rosenberg e o... Qual que é o nome Eu não investiguei da linguagem lá, o ser, o Carl Rogers. Ele é contemporâneo do Rogers. mas não chegaram a Quem? trabalhar Ele- junto. O Prescott. O Viscott. Viscott. É o Walter Wink que eu uso, ele foi o Rosenberg, né? Rosenberg foi Pupilo do aluno do Do Rogers. Roger. Walter Wing é que fala daquelas questões de Jesus. Posição daquelas não leituras. violenta. Não violenta. Então, e ele é reconhecido como um autor da mesma linha. Então, eu imagino que sim, tenha Acho que não tem uma coisa Estava dele, no mesmo né? projeto, uma biografia, mesma sim, agenda de Uma, pesquisa. tem uma mesmo biografia dele, campo de rapidinho? conhecimento, mesmas. Eu sei que o Carl Rogers era da Universidade de Wisconsin. Se tiver aqui alguma coisa. O nome fala de onde que ele é. Aqui não pode. Passaram por Chicago durante muito tempo, o Rogers também. Wisconsin e Chicago é pertinho. Pertinho. Aqui não pode. Enfim, esse é o estudo de hoje, né? Essa ponte com a... E a gente vai percebendo que tem muito a ver com o que a gente lê em outros, né? É sempre mais ou menos a mesma... Não. Eu acho interessante, assim, Não porque pode. tem um movimento desses autores, né, do Marshall, do Walter Wink, eles estão meio que no mesmo campo de análise, assim, fazendo pesquisas muito similares. Mas é interessante você ver uma autora espírita como a Irmã Dufour, que está na mesma linha. Não. Talvez todos eles façam parte do mesmo movimento, né? Só que tem uns que estão aqui na Terra escrevendo a respeito e ela trouxe a mensagem do lado de lá. Mas assim, é muito similar Não a pode. mensagem deles, né? Bem... Então, aí tem um livro que a gente está lendo, que a mãe da Fê indicou pra gente, chama Roda da Vida, que é a história de uma psiquiatra, ela que foi a responsável por desenvolver lá os 4, 5 passos do luto. E
É no Roda da Vida que ela fala dos 4 passos do luto. Sim. 5. Na verdade, não é lá. Sobre a morte e o morrer. É, o não nome é dele. lá que ela que desenvolve. que ela trabalha isso. É que esse livro sobre a morte e morrer é um livro profissional, digamos assim. Tá. E esse é a Roda da Vida, depois já ela fazendo uma biografia da vida dela. Então ela passa por esse assunto, mas contando da parte pessoal O dela. que você chama de um livro profissional? O livro profissional, ela publicou sobre a morte e morrer como um livro médico, um livro de psiquiatria. Entendi, um livro de psiquiatria. E depois o Roda da Vida não, é um romance e uma autobiografia. Tá, entendi. Mas Ela não é passa por esses intransponível. conceitos? O sobre a morte e morrer, ele não é. A linguagem dele não é tão difícil assim como um livro totalmente técnico. Dá pra ler, dá pra entender bem o que O que ela quer dizer? ela quer dizer, porque também é um livro muito empírico. Ela vai trabalhar os casos que ela que ela estudou, né? Ela fez várias entrevistas com pessoas que estavam em situação de doença terminal. E é descrevendo essas entrevistas, essa convivência com essas pessoas que ela vai desenvolvendo a tese. Então é um livro interessante de ler também. Ela percebe nessas várias pessoas que têm mais ou menos as mesmas fases. Mas o ponto que eu queria levantar é, na verdade, outro, que ao longo esse livro conta um pouco, na verdade, a autobiografia. Né? E tem vários momentos em que ela começa a entrar em contato com a espiritualidade. E conforme ela vai entrando em contato com a espiritualidade, ela vai assumindo uma missão que é exatamente usar o posto dela de expoente da ciência para levar uma mensagem que já existe há milhares de anos. Ela admite isso no livro. Não, é o mentor que fala. Então Mas esse ele Roda da diz, Vida é um livro espírita? não é. Não, em nenhum momento fala de espiritismo. Não, mas Mas é. a Então, experiência dela tem um caminho. É roda da vida, né? Ah, tá. Ela descreve isso. no Ela livro. descreve isso. A experiência dela tem vários momentos. Tá. Vou pedir de novo. Desculpa. então tem os momentos em que ela expressa assim, a dificuldade dela de lidar com todo esse outro espaço de conhecimento, que é o espaço da espiritualidade, mas ela muito ansiosa por entender, por querer saber como funciona tudo. E isso que eu achei interessante. Como ela é uma pessoa de ciência, ela tem um papel de divulgar o conhecimento numa base que diminui as defesas das pessoas. Porque é científico, né? Nessa era, né, moderna que a gente vive, pós-renascimento, você tem que traduzir assim. O Kardec foi escolhido por isso. Ele era, né, discípulo do Pestalozzi. Pegaram um cara de ciência, um cara que ia ser cético ao limite, que ia verificar tudo passo a passo para dizer, olha, não tem misticismo aqui. Né? Encarnação e reencarnação não é místico, é uma realidade física. É uma força da natureza, não tem a ver com crença. Por isso que o Espiritismo ele não se propõe a ser uma religião. Né? O ritual geralmente é trazido de pessoas que vêm de outras religiões e impõem sobre o Espiritismo alguma maneira para relembrar aquilo que elas, né, historicamente entendem por ser um processo de espiritualidade. Então aqui, quando a gente chega e faz um negócio que não tem muito ritual, eu ainda hoje me sinto um pouco perdido. Porque o ritual é importante. Então, nesse livro, A Roda da Vida, ela acaba mostrando o que é espiritualidade vivida nua e cruamente. Porque ela não tem qualquer, né, traquejo religioso nem nada, e ela começa a entrar em contato com essa realidade espiritual. E o fato de ela ser uma mulher de ciência a coloca numa posição para divulgar essa mensagem. Por isso que não é curioso que as mensagens sejam tão similares ou complementares. Se você pegar a própria escadinha, né, que começa com o Carl Rogers, depois vai se desenvolvendo, qual que é a primeira coisa? Expressar o sentimento, sinceridade. Tem que ser sincero. Tudo bem, mas ser sincero talvez implique, às vezes, você ferir os outros. Tá bom, então vamos ao próximo passo. E aí você vai desenvolvendo a história. E aí, eu não acho surpreendente que você pegue esse livro que foi escrito, sei lá, 160 anos atrás, e ele tem a mesma mensagem que esse livro foi escrito há 40, que tem a mesma mensagem que se você lê a Bíblia.
que vai ter a mesma mensagem se você pegar o que era manifesto, sei lá, 14 mil anos atrás em tribos, né, homens ainda e mulheres muito simples biologicamente, mas que já tinham aquela percepção. Que essa é a verdade, né, entre aspas, e aí ela vai se manifestando, né, de maneiras que a gente possa receber. É isso. Legal, pô. Obrigado, cara. Bom.